Olá, hoje vamos finalmente falar sobre a resposta ao degrau em um circuito RC. Pode-se dizer que esse é o ponto alto da série de vídeos de circuitos de primeira ordem, que é justamente a análise de como é que um circuito, tanto RC quanto RL, mas primeiramente vamos ver a respeito do RC, como é que esse tipo de circuito responde, digamos assim, à entrada degrau unitário. Então, nas aulas passadas, vimos sobre as funções de singularidade, vimos três delas, né? O degrau unitário, o impulso unitário e a rampa unitária. Mas vamos nos ater aqui à resposta do circuito à entrada degrau, que é justamente aquela entrada que apresenta duas possibilidades. Ou ela é positiva e tem valor 1, ou ela é nula e tem, consequentemente, valor 0. Então, vamos relembrar. O que significa exatamente a resposta ao degrau? Quando uma fonte CC de um circuito RC for aplicada repentinamente, a fonte de tensão ou de corrente pode ser modelada com uma função degrau, e a resposta para o circuito é conhecida como resposta a um degrau. Resposta a um degrau é a resposta do circuito decorrente de uma aplicação súbita de uma fonte de tensão ou de corrente contínua. Então, esse esquema aqui, visto em aulas anteriores, inclusive, representa bem o que significa exatamente a resposta ao degrau. A função degrau, ela apresenta dois valores possíveis. Ou ela tem um valor de zero, ou ela tem um valor unitário. Então, se eu tenho uma fonte conectada a terminais AB, essa fonte ela tem amplitude V0 e eu quero representar ela em termos de um degrau unitário, basta eu dizer que essa fonte ela tem valor V0, que é a amplitude da própria fonte, vezes U em função de t. U em função de t é justamente o degrau unitário. Esse mesmo circuito, ele nada mais é do que uma representação simbólica para um circuito físico deste tipo, um circuito de comutação, em que os terminais AB ou estão conectados a um curto-circuito ou estão conectados a uma fonte de tensão. Então, o degrau ele simboliza, digamos assim, esses dois momentos. Se a resposta do degrau, que pode ser 1 ou 0, for 0, isso significa que a chave está conectada a um curto, por exemplo. Se a resposta do degrau for 1, significa dizer que essa chave estaria conectada a uma fonte de tensão. Essa tensão V de T, que nada mais é do que a tensão V0 vezes o degrau unitário, ela possui, então, dois valores distintos. Ou ela é zero, que é essa situação, ou ela é V0, que é a situação em que a chave está comutada de forma que a fonte de tensão independente alimente o circuito. E essa comutação acontece num tempo que aqui, por esse esquema, esse conjunto de equações, a gente chama de T0. Então, em um determinado tempo T0 é onde ocorre a comutação. Antes desse tempo, ou seja, quando a chave está conectada nesse terminal, o V de T possui valor de zero, e a partir do momento T igual a T0, que a chave é comutada para energização do circuito via fonte independente, a função V de T teria o valor de V0. Então, a função degrau ela simboliza essa aplicação súbita de uma fonte de tensão com duas possibilidades diferentes, ou o valor da amplitude da fonte ou o valor nulo. Então, vamos ver como é que isso se aplica a um circuito RC. Estamos interessados, portanto, em detectar uma equação que descreva o comportamento da tensão no capacitor em função da resposta ao degrau, que seria justamente essa mudança instantânea de energização do circuito. Diferentemente de aulas anteriores, em que a gente analisou, por exemplo, apenas situações em que o circuito não continha fonte e a excitação do circuito vinha da própria energia armazenada do capacitor, aqui a gente está interessado em analisar os dois momentos, ao analisar e tentar descrever o circuito em uma única equação,
que descreva esses dois momentos, tanto o momento de carga do capacitor quanto o momento de descarga do capacitor. A carga seria um circuito contendo fonte, resistência e capacitância, e a descarga apenas a resistência e a capacitância. Então, essa equação que a gente quer encontrar da tensão no capacitor em função da resposta ao degrau vai descrever o comportamento de um circuito RC tanto para momentos de carga, onde o circuito é composto por fonte, capacitor e resistor, sendo excitado por essa fonte de tensão ou corrente, quanto para os momentos de descarga, onde a excitação do circuito é proveniente da energia previamente armazenada no capacitor e o circuito se resume a um capacitor e um resistor. Então, o que isso quer dizer? Lá nas primeiras aulas, vimos que um circuito RC ele pode ter duas fontes originárias de excitação, ou proveniente de uma fonte de tensão independente, ou proveniente da própria energia armazenada no capacitor em um momento anterior ao momento que estamos tomando como referência para análise. E essa equação que a gente quer encontrar da resposta ao degrau, ela vai nos dar uma equação final que serve tanto para momentos, tanto para a excitação proveniente tanto para circuitos em que a excitação é proveniente da fonte, quanto para circuitos em que a excitação é proveniente da própria energia armazenada no capacitor. Essa que é a questão. E por que a gente consegue fazer isso? Justamente porque o degrau, ele funciona, como ele tem duas possibilidades, ele representa aquela comutação de chave, ela representa as duas possibilidades de excitação possíveis. Então, vamos analisar exatamente o que queremos. A gente quer encontrar uma resposta ao degrau para esse circuito aqui. Esse circuito, contendo essa chave, que ora está aberta, ora está fechada, isso lembra muito a resposta ao degrau, ele pode ser reescrito nesse formato. Ao invés de a gente colocar simplesmente uma fonte Vs com valor Vs, a gente coloca Vs vezes U de t, que é a função degrau, que vai representar essa comutação da chave. A partir do momento em que a chave é fechada, no momento anterior, imediatamente anterior e no momento imediatamente posterior ao fechamento dessa chave, a tensão no capacitor é a mesma. Afinal de contas, vimos em aulas anteriores que a tensão no capacitor ela não varia abruptamente. Então, eu posso dizer que sendo V a tensão no capacitor, o V de um tempo ligeiramente anterior ao tempo zero é igual ao V de um tempo ligeiramente superior ao tempo zero, que é igual justamente a um V0, que é uma tensão nos terminais daquele capacitor. Então, vamos tentar deduzir que equação seria essa em termos da resposta do degrau. Primeiro, vamos aplicar a LKC, que é a lei de Kirchhoff das correntes, para esse circuito. O que a lei de Kirchhoff das correntes nos diz? Quem é a corrente que flui pelo capacitor? A corrente que flui pelo capacitor é C vezes dV dt. Essa equação é extraída da relação entre corrente e tensão para um capacitor. E quem é a corrente que flui pela resistência? Ela é Vsu de t, é a tensão o potencial desse ponto, menos V de t, que é a tensão no capacitor, dividido por R, que é justamente a corrente que passa pelo resistor, que é justamente a mesma corrente que passa pelo capacitor. Então, o que significa dizer isso, né? No final das contas? Estamos estamos obtendo expressões para uma mesma corrente, só que em termos de variáveis diferentes. Então, esse primeiro termo diz respeito à corrente no capacitor, e esse segundo termo diz respeito à corrente que passa pelo resistor. Só que aqui perceba que está V menos Vs de t. Então, a gente está pegando a corrente nesse sentido aqui, da direita para a esquerda. Então, eu poderia dizer que a corrente no capacitor ela é igual a menos essa corrente que flui de cá para cá. Então, no final das contas, essas duas maneiras de expressar essa corrente são maneiras que representam a mesma corrente, só que em sentidos diferentes. Então, no final das contas, uma corrente mais a outra é igual a zero, justamente porque uma está indo no sentido à direita e outra à esquerda. Então, mesma magnitude, sentidos opostos. É o que a gente está fazendo aqui.
Tanto é que a soma das duas é justamente igual a zero. Então, certo. Como é que a gente procede a partir daqui? A partir daqui a gente pode desenvolver a expressão primeira, né? Do passo primeiro para o passo segundo, dividimos todos os termos da equação por C, que é a capacitância. Então, esse termo vira isso. V sobre R vira V sobre RC. E VS, o de T sobre R, vira VS, o de T sobre RC. Só que a gente passou para o lado de lá da equação. Certo? Então, vamos analisar como é que esse circuito responde para ter maior que zero, que é quando a chave fecha, ou seja, quando o de t tem valor 1. Quando isso acontece, o de t tem valor 1, e é justamente o que acontece aqui. A gente simplesmente substitui o de t por 1. E aí a gente passou o termo v sobre rc para o outro lado da equação, colocou em evidência o 1 sobre rc, passou o dt, a derivada com relação ao tempo, para o lado direito da equação, e o termo v menos vs para o lado esquerdo, que aparece no denominador. E a gente quer fazer isso justamente porque o termo da esquerda ele é uma derivada com relação à tensão. Então, os termos com relação à tensão ficam para esse lado. E aí, qual vai ser o próximo procedimento? Vai ser integrar ambos os lados da equação. Aqui a gente está simplesmente solucionando uma equação diferencial. Então, a integral de 1 sobre v menos vs com relação a dv é ln de v menos vs. E os limites de integração são justamente v0, uma tensão inicial, até v de t, uma tensão em termos da expressão com relação ao tempo que a gente quer fazer a análise. E a integral de 1 sobre rc com relação a dt é menos t sobre rc, justamente porque nesse caso menos 1 sobre rc é uma constante. E a integral de dt é t, né? E os limites de integração de 0 até t. Então, a gente substitui os limites de integração para cada um dos lados da equação, desenvolve a expressão, a gente vai chegar nessa expressão daqui, e a gente pode exponenciar ambos os lados da equação e vamos encontrar esse resultado. Então, se a gente exponenciar isso daqui, ln de um número, se a gente exponenciar esse termo, é o próprio número. E se a gente exponenciar menos t sobre rc, é e elevado a menos t sobre tal, sendo tal o rc, que é a constante de tempo de circuito. No final das contas, a gente quer uma expressão em termos de v. Então, a gente precisa isolar o v da equação. Lembrando que v é justamente a tensão no capacitor. Se fizermos isso, vamos encontrar essa expressão aqui. O que isso quer dizer? É uma expressão que relaciona a tensão no capacitor em termos da tensão armazenada no capacitor final, digamos assim, mais a tensão inicial no capacitor menos a tensão final, tudo isso multiplicado por número de Euler elevado a menos t sobre tal. Isso para quando o degrau tem valor de 1. Tudo isso é uma coisa um pouco mais complexa para chegar nesse resultado, mas vamos entender daqui para frente um pouco melhor essa equação quando analisarmos sob a ótica de carga e descarga do capacitor. Então, o que isso quer dizer exatamente, né? A gente tem essa expressão aqui, que é uma expressão genérica, e ela nos dá dois indicativos. O primeiro deles é de que, para um T menor que zero, ou seja, antes do circuito ser energizado, né? Lembrando que o circuito é energizado em T igual a zero, para um T menor que zero, a expressão V de T ela vai ser justamente o V0. E para um T maior que zero, ela vai ter esse comportamento que a gente encontrou na equação desse slide. Justamente porque aqui a gente fez a consideração, né, para T maior que zero, que é quando o circuito está energizado. Isso aqui a gente já sabia. E essa primeira aqui, V0 para tempo menor que zero, é
trivial, né? É algo que a gente pré-definiu. A gente definiu que a tensão armazenada no capacitor é um certo V0. Então, para T menor que zero, antes do circuito ser energizado, o capacitor ele pode ou não ter uma energia armazenada, e essa energia tem relação com um determinado V0. Então, essa daqui, essa expressão que define a tensão no capacitor para um tempo antes e após a energização do circuito, é conhecida como resposta completa ou resposta total de um circuito RC à aplicação súbita de uma fonte de tensão CC. E aqui a gente parte do pressuposto de que o capacitor esteja inicialmente carregado e que isso representa, esse carregamento prévio representa uma tensão inicial V0. Qual seria a expressão com relação a essa resposta ao degrau do capacitor? Seria algo desse tipo. Se o capacitor está inicialmente carregado com a tensão V0, e aí a gente aplica um degrau nesse capacitor, ou seja, a gente fecha uma chave e energiza esse capacitor através da excitação de uma fonte independente, ele vai ter esse comportamento daqui, que é justamente dado por essa função. Se pegarmos essa função e plotarmos para diversos valores de t, vamos encontrar algo desse tipo. Uma espécie de carga do capacitor. Quando a gente aplica um degrau no capacitor, basicamente o que a gente está fazendo é carregando ele. Então, se ele tem uma tensão inicial V0 e a gente carrega esse capacitor, ele vai carregar por um determinado tempo até atingir seu limite máximo de carregamento, dado por Vs, que é a tensão daquela fonte que está o alimentando. E esse tempo de carregamento ele dura mais ou menos ali 5 vezes a constante de tempo do circuito. Só que se a gente quiser simplificar e fazer uma análise, por exemplo, para quando o capacitor estiver inicialmente descarregado, ou seja, quando V0 é zero, a gente vai ter essa expressão aqui de VT. É a mesma coisa daqui de cima, só que considerando que V0 é zero. Por isso que aqui a gente diz que o V0 também é zero, né? Nessa ocasião aqui. Nesse caso aqui, de o capacitor inicialmente descarregado e que a gente aplica um degrau e carrega ele, o gráfico teria um comportamento idêntico, só que partindo de zero. Ele também faria esse mesmo comportamento gráfico aqui, só que partindo do zero. Então, são duas situações diferentes. Uma quando o capacitor está inicialmente carregado e outra não. Mas ambas representam resposta ao degrau. Já a corrente no capacitor, ela pode ser obtida utilizando essa equação I de T igual a C vezes dV dt, que é justamente aquela relação entre tensão e corrente no capacitor. Então, se a gente sabe qual é a resposta ao degrau para a tensão no capacitor, que é dada por essa expressão, a gente pode simplesmente derivar ela com relação ao tempo para achar quem é I de T. Se fizermos isso, a gente vai achar essa equação aqui. C vezes dV dt dá essa expressão aqui, C sobre tal, Vs, Euler elevado a menos T sobre tal. Essa expressão dita o comportamento da corrente no capacitor para T maior que zero, ou seja, quando o circuito imediatamente é energizado por uma fonte independente. Então, carregamento no capacitor, ele parte de 0 a TVS. Corrente no capacitor, ela vai partir de um valor Vs sobre R até um valor zero. E isso é muito fácil de entender. Por quê? A gente viu que em regime permanente, o capacitor ele age como um circuito aberto. Justamente porque vai ter um período transitório em que ele vai ser carregado, ou seja, vai fluir corrente através dele, né? Até porque carga é nada mais a corrente nada mais nada menos é do que a variação da carga com relação ao tempo. Então vai estar sendo carregado aquele capacitor por um determinado tempo, aproximadamente 5 tal, né? E justamente depois desse período transitório de 5 tal, a corrente cessa de existir no circuito, ou pelo menos a gente pode levar em conta essa aproximação. E nesse momento é justamente aquele momento em que o circuito entra em regime permanente, o capacitor está totalmente carregado e funciona como circuito aberto. Lembrando que em circuito aberto a corrente não flui. Então esse gráfico da corrente representa muito bem esse comportamento
do capacitor em regime permanente. Esse daqui também, em regime permanente, do tempo inicial até o tempo de regime permanente, o capacitor, em seu momento de carga, ele parte de uma tensão zero, ou seja, inicialmente descarregado, até uma tensão Vs, ou seja, completamente carregado. Esses dois gráficos, eles conversam entre si e acontecem em um mesmo intervalo de tempo. Então, a gente pode dizer que a tensão no capacitor ela obedece essa equação aqui, como já vimos, mas a gente pode também enxergar como de uma outra forma, né? Então, outra maneira de se observar a resposta completa é dividi-la em duas componentes, uma componente chamada de temporária e outra chamada de permanente. A resposta completa ela nada mais é do que uma resposta transiente mais uma resposta em regime estacionário. Então, V é igual a um Vt de transiente mais um Vs de estacionário. Então, Vt transiente é justamente esse termo, o segundo termo da expressão, que a gente sabe que ela decai com o tempo justamente porque ela depende de um exponencial elevado a um número negativo. Já a componente em regime permanente, SS, ela é justamente esse outro termo que é constante e que não depende do tempo, né? Esse termo aqui ele sempre vai ser constante, é justamente o valor do regime permanente. E se a gente for ver, é exatamente o que representa esse gráfico. Existe uma componente de regime permanente, que é o próprio Vs, e existe um componente transitório, que é dado por esse segundo termo aqui da expressão. Então, a gente pode concluir que resposta transiente é aquela resposta temporária do circuito que se extingue com o tempo, o segundo termo dessa equação. E a resposta em regime estacionário é o comportamento do circuito um longo tempo após a excitação externa ter sido aplicada. E com longo tempo, a gente normalmente se refere a 5 vezes a constante de tempo, normalmente. Então, se a gente for olhar sob essa ótica de regime permanente, regime transiente, a gente pode reescrever essa expressão da resposta do degrau dessa forma. É a mesma expressão, só que Vs ele é simbolizado como um V infinito e V0 é simbolizado como um V de zero. O que isso significa dizer? Significa dizer que a expressão V de t ela depende de um termo relacionado ao regime permanente, que é aquele regime de um longo tempo, após a excitação ter sido aplicada, por isso infinito, né? Um longo tempo, mais um termo, mais esse termo aqui que é o termo, exatamente o termo transiente, né? Que depende de uma tensão inicial e da própria tensão em regime permanente, assim como de um exponencial que decai com o tempo. Nesse caso aqui, V0 é a tensão inicial e V infinito é o valor final ou em regime estacionário. Por fim, a gente vai resolver exemplos na aula que vem, mas como é que a gente encontra a resposta no degrau de um circuito RC? Basicamente, a gente tem que seguir 3 passos. O primeiro deles é estabelecer a tensão inicial no capacitor. Segundo, a tensão final no capacitor. E terceiro, a constante de tempo tal. Justamente porque a resposta ao degrau ela depende dessas 3 constantes. Então, se temos essas 3 constantes, conseguimos montar a equação da tensão no capacitor e resolver a expressão para qualquer faixa de tempo. Então, é isso, pessoal. Na próxima aula, vamos ver alguns exemplos e o assunto talvez fique até um pouco mais claro.